a gente vem para a definição do que é imunidade adquirida, né? E aí, imunidade adquirida é aquela que ocorre após a exposição a um agente invasor. E ela vai ser específica. Lembrando aí, diferente da imunidade inata, a imunidade adquirida ela vai ser específica. Por quê? Porque ela é direcionada, ela é específica para determinado micro-organismo. E essa imunidade adquirida, ela vai ser auxiliada ou mediada pelos anticorpos, que são representados aí pelos linfócitos B diferenciados e pelos linfócitos T, que existem em várias categorias que a gente vai conhecer agora. Essa imunidade adquirida, se a gente puder observar aqui, ó, nessa imagem, diferente da imunidade natural, que é em horas, né, poucas horas, que ela é recrutada, a imunidade adquirida é em dias, ó. Por isso que ela é específica. O organismo ele precisa de um tempo maior para poder selecionar aquelas células de defesa que vão lá combater a infecção pelo devido micro-organismo. Como a gente pode ver aqui, ó, essas células são os linfócitos B que vão se desenvolver e produzir os anticorpos e os linfócitos T que cada um tem uma função. Partindo aqui, a gente vem entender, né, quais são essas células que compõem aí a imunidade adquirida, os linfócitos T e os linfócitos B. Cada um corresponde aí a um tipo de resposta imunológica que a gente chama aqui de resposta celular para os linfócitos T e resposta humoral para os linfócitos B. Em alguns livros, vocês podem encontrar como um tipo de imunidade, imunidade celular ou imunidade humoral, ok? Não está errado. Esses tipos de imunidade vão estar contidos dentro do tipo primário, que é a imunidade adquirida, né? Dos tipos primários de imunidade, vamos chamar aqui, ok? Como imunidade natural e imunidade adquirida. E os tipos secundários, imunidade ativa, imunidade passiva, imunidade celular, imunidade humoral. A gente vai poder resgatar isso no final desse vídeo aqui, quando eu fizer um resumo para não ficar muito confuso na cabeça de vocês. E aí, partindo para a explicação, né, dos glóbulos brancos ou das células de defesa, que vão aí ser comuns na imunidade adquirida, a gente tem os linfócitos T e os linfócitos B. Dos linfócitos T, a gente vai ter os linfócitos TCD4, os linfócitos auxiliares, né? E os linfócitos TCD8, ou citotóxicos. Ainda os T inibidores ou supressores e os T de memória, chamadas células de memória. E como os linfócitos B, a gente vai ter como subtipo os anticorpos. E aí, qual a função de cada um? O que é que cada um faz? A gente vai estudar isso já já. Primeiro a gente vai aqui para como é que essa resposta imunológica, como é que essa resposta humoral elas agem, né? Primeiramente, a resposta imunológica celular, que é a conferida pelos linfócitos T, ela vai ser o quê? Mais efetiva, ela vai ser mais direcionada, não vai perder tempo, né? Mais rápido do que a humoral, exatamente porque as células, esses linfócitos T, eles vão atacar os vírus antes que ele penetre e se esconda dentro das células. Não somente vírus, mas outros tipos de micro-organismos, certo? E aí, resposta humoral, ela vai ocorrer em poucas semanas ou em alguns meses após a invasão de um antígeno, depois que o sistema imune produziu anticorpos, ok? Aqui de novo, nessa imagem, vocês podem ver o esquema dividido por atividade celular, aqui a imunidade humoral conferida pelos linfócitos B, né? E a imunidade celular conferida pelos linfócitos T. Partindo aqui, a gente vem estudar, como eu já falei, cada um tipo de célula, começando pelos linfócitos T, que corresponde aí à imunidade celular. Os linfócitos TCD4, ou linfócitos T auxiliares, eles liberam
algumas substâncias que vão estimular os linfócitos B a formarem os anticorpos, ok? Diferentemente dos linfócitos TCD8 ou citotóxicos, que eles liberam compostos químicos, que esses compostos químicos vão matar diretamente os micro-organismos invasores. Aí, já os linfócitos T inibidores, eles vão suprimir a resposta imune. O que é isso? Eles vão evitar um possível descontrole ou destruição das células normais do organismo. Eles ficam lá no cantinho deles retraídos para que não haja uma resposta aí descontrolada e as células normais elas sejam destruídas. Já os linfócitos T de memória, eles eles permanecem ativos ali para auxiliar o sistema imune na destruição daquele micro-organismo quando o nosso organismo for exposto a uma segunda vez, tá certo? Então, essas células de memória elas vão ficar ali para também dar uma resposta rápida àquela invasão. Já partindo para as definições das células, né, da imunidade moral, a gente tem aí os linfócitos B, que depois se transformam em plasmócitos quando expostos a um micro-organismo, auxiliados pelos linfócitos TCD4 ou T auxiliados, como eu já falei. Esses linfócitos B, eles são capazes de produzir e secretar anticorpos. E além dos anticorpos, as imunoglobulinas, certo? Que imunoglobulinas são tipos de anticorpos associados a essas siglas aqui, ó. IgG, IgM, IgE, IgA e IgD. Ig relacionado à imunoglobulina, tá certo? E cada um vai ter uma função específica e vai ser encontrado em uma região específica associada a um processo de defesa. E aí, essas imunoglobulinas, elas têm o formato de uma letra Y, que para justamente se ligar a um determinado antígeno, ok? E aí, gente, a gente viu na primeira parte da aula de sistema imunológico que existem os tipos de imunidade ativa e imunidade passiva, não é verdade? E aqui a gente vem a detalhar onde elas se inserem nessa história. Bem, a imunidade ativa e a imunidade passiva elas fazem parte da imunidade adquirida. A imunidade ativa, que é aquela imunidade que é estimulada a partir da exposição a um micro-organismo, seja essa exposição direta através de uma infecção, como as que a gente pega na rua normalmente, seja ela através de uma vacina. Essa exposição da vacina vai ser por quê? Os componentes da vacina vão conter ali micro-organismos que a gente chama micro-organismos inativados, certo? Ou atenuados. E aí o indivíduo exposto vai produzir anticorpos específicos de forma lenta, certo? Como a gente já viu lá no comecinho do estudo de imunidade adquirida. Esse processo ele vai demorar um pouquinho para ocorrer, né? E aí, partindo para o detalhamento de imunidade passiva, a gente tem aqui que essa imunidade passiva, ela geralmente é imediata, né, na disposição de anticorpos. Como é que isso acontece? A partir da disponibilização do soro, por exemplo. Por que o soro? Porque o soro ele vai conter já os anticorpos para combater aquela infecção. A partir do momento que eu recebo um soro, um exemplo aqui muito comum da gente ver é o soro antiofídico, né, contra a picada de cobra, veneno de cobra, a gente vai ter já aqueles anticorpos que vão agir imediato para evitar uma reação maior no meu organismo, para evitar que ocorra um choque, para evitar que o organismo venha a óbito, né? E aí, esses anticorpos geralmente vêm de outros animais. A gente vai ver como é que esse processo ocorre, certo? E essa imunidade passiva, ela dá resistência ao organismo, né? Através, como eu já falei, de anticorpos de outros organismos. Um exemplo aqui, ó, nesse esquema, vocês podem ver aqui a vacina, certo? Que a partir do momento que ela é administrada, ela vai agir, esses micro-organismos da vacina vão agir de forma atenuada ou enfraquecida, né? Mas vão ativar aí a produção de anticorpos,
geralmente anticorpos que corroboram aí com a memória imunológica. E aí, se no futuro o agente ativo da doença atacar o organismo, os anticorpos específicos produzidos pela vacina irão destruí-lo. Já aqui a gente tem o exemplo, né, da imunidade passiva conferida pelo soro. No soro a gente tem aqui, ó, os antígenos do veneno de cobra, ou seja, o corpo estranho do veneno introduzido no cavalo. E aí o cavalo ele produz, o sangue do cavalo, né? Ele vai produzir, ó, anticorpos. E aí esse sangue, esse plasma desse sangue é tratado, ó, parte líquida do sangue, produzindo soro contra o veneno de cobra. Esse soro ele vai ser, obviamente, processado em laboratório para poder ser vendido aí comercialmente. Ok? Então, resumidamente, imunidade ativa e imunidade passiva são dois tipos de imunidade subespecíficos que fazem parte da imunidade adquirida. A imunidade ativa, conferida através da exposição a um micro-organismo, né? Através dessa exposição, o meu sistema imune ele vai ser estimulado a gerar células de defesa. Como exemplos de imunidade ativa, a gente tem uma infecção trazida através de uma doença do contato com micro-organismo ou de uma vacina. Imunidade passiva é aquela imunidade conferida através de anticorpos de outro organismo. A gente tem como esse exemplo o soro. Por isso que o soro é administrado ali para combater aquela infecção, certo? Aquele procedimento, aquele processo danoso no organismo de uma vez, porque os anticorpos já vão estar disponíveis e já vão combater aqueles micro-organismos invasores, tá bom? E aqui, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre produção desses anticorpos, né, da imunidade humoral. Que a imunidade humoral ela produz anticorpos e linfócitos ativados que atacam e destroem micro-organismos ou toxinas específicas, né? De que forma? Reconhecendo proteínas presentes na superfície desses corpos estranhos. Aqui a gente tem como exemplo, vocês podem ver, ó, as imunoglobulinas, que são tipos de anticorpos que vão reconhecer, ó, em Y, né, de cabeça para baixo, vão reconhecer os corpos estranhos, certo? E aí, os anticorpos serão produzidos segundo as características de cada invasor. Se for um vírus, os anticorpos produzidos serão para determinado vírus, ok? E se for uma bactéria, para determinada bactéria. Esses anticorpos também podem ser chamados de imunoglobulinas. Aqui a gente vai detalhar um pouquinho sobre cada um dessas imunoglobulinas, né? Começando pela imunoglobulina G, que elas correspondem a 70 a 80% dos anticorpos e estão relacionados à presença de vírus, bactérias ou toxinas, né? E essa imunoglobulina, ela muitas vezes corresponde aí à imunidade passiva, atravessando a placenta e gerando uma resposta imune secundária. Logo em seguida, a gente vê aqui a imunoglobulina G, né? Corresponde a 5 a 10% dos anticorpos que são estimulados aí, né? Que são, na verdade, produzidos, estimulados na presença de vírus e bactérias. Os primeiros anticorpos a aparecer numa resposta imune humoral, correspondendo a uma resposta imune primária. Como é que é isso? Se a gente for associar isso aos exames, né, a gente tem aí que quando a gente faz os testes para saber se a gente está com algum tipo de infecção, algum tipo de micro-organismo, na verdade, não se o organismo está com um tipo de infecção, em que fase essa infecção está, a gente usa esses dois marcadores aqui de imunoglobulinas, imunoglobulina M e imunoglobulina G. Se o organismo estiver com um teste favorável para a presença de imunoglobulina M, significa que a resposta vai ser primária, ou seja, que aquele organismo vai estar com os antígenos de vírus ou bactérias, ok? Se apresentar uma imunoglobulina G, o marcador de imunoglobulina G, vai caracterizar uma resposta imune secundária, ou seja, que aquele organismo já esteve com aquele antígeno há algum tempo, tá ok? Ou seja, faz em torno de 20 dias, 30 dias, que aquele organismo foi exposto àqueles antígenos de vírus, de bactérias, por exemplo.
Saindo disso, a gente tem as imunoglobulinas A, que também vão estar presentes em 10 e 20% dos anticorpos, que geralmente são associados aqui às mucosas, né, presentes na saliva, estão presentes nas lágrimas, estão presentes no trato respiratório, trato genital e intestinal, certo? Essas imunoglobulinas também são presentes no colostro, que é aquele primeiro leite que a mãe dá para o bebê. Por isso é tão importante a amamentação, porque a amamentação é uma forma de proteção para o bebê. E aquela primeira mamada é como uma vacina, né? As imunoglobulinas D, que são marcadores de diferenciação para a síntese dos anticorpos. Não se sabe qual a função exata dessas imunoglobulinas D, mas elas estão relacionadas à produção dos anticorpos. E as imunoglobulinas E, que são as mais raras, e associadas a processos de alergia, certo? Saindo disso, a gente vem aqui para o conceito do que é imunossupressão. Se a gente for associar ao pé da letra, imunossupressão, supressão do sistema imune. De que forma isso ocorre? Qual é o exemplo mais característico disso? O transplante. Por quê? Porque o transplante ele vai exigir que o organismo de quem vai receber o órgão, por exemplo, um rim, né, esteja com a imunidade baixa para que não haja rejeição, que é um corpo estranho vindo de outro organismo, certo? E aí, esse é o fenômeno, imunossupressão, é um fenômeno com a função de diminuir a chance de rejeição aos órgãos e tecidos transplantados. E esta condição promove o aumento da suscetibilidade às infecções causadas por bactérias oportunistas, porque bactérias que se aproveitam daquela situação para poder causar ali um processo infeccioso. Por que isso ocorre? Porque o sistema imune do indivíduo ele está deprimido, ele está enfraquecido, devido aí à necessidade de manter esse sistema imune suprimido, essa atividade suprimida, para não rejeitar o órgão transplantado, tá ok? Mais um conceito aqui para finalizar, a gente vem com o conceito de hipersensibilidade, sensibilidade exacerbada. Mas o que é a hipersensibilidade? Ela é um processo de exacerbação, de exagero de uma alergia. E como é que isso ocorre? A partir do momento que eu tenho um contato com o antígeno, em que o meu organismo ele é sensibilizado e os anticorpos eles serão produzidos. Se houver um segundo contato com esse antígeno, com esse corpo estranho, essa reação ela vai ser exacerbada. E aí é o que a gente chama de reação alérgica ou reação de hipersensibilidade. Como vocês podem ver aqui, ó, eu trouxe um exemplo da área de vocês relacionado à reação alérgica por maquiagem, né? Bem comum na área de estética aí, que causa aí o inchaço dos olhos, certo? Edema na região orbital, edema de face, enfim, na região onde foi aplicado. Tá ok? Então, só para vocês recapitularem aqui, hipersensibilidade, reação exagerada, né, de uma alergia. Aliás, reação exagerada a, ao contato com um antígeno, um corpo estranho, certo? Gerando aí uma alergia. Então, gente, só para recapitular aqui, para fechar o nosso entendimento, a gente estudou sobre os componentes, né, dos tipos de imunidade, começando aí pelo que a gente chamou de imunidade inata e imunidade adquirida. Imunidade inata é aquela que a gente já nasce com os seus componentes. E aí, um exemplo do componente de imunidade inata é a nossa pele. Outro exemplo são os fagócitos ou os macrófagos, né? Outro exemplo, o sistema de complemento e as células NK. Imunidade adquirida é aquela que a gente vai adquirir, né, vai ter através da exposição a um micro-organismo. E dessa imunidade adquirida, como componentes, a gente tem os linfócitos T e os linfócitos B. E cada linfócito desse aí vai ser responsável por uma função. Os linfócitos T são aí responsáveis pela imunidade que a gente chama celular, né, que é aquela imunidade mais efetiva no combate aos micro-organismos. Linfócitos B são responsáveis pela imunidade humoral, que é aquela resposta mais lenta. E essa imunidade humoral, ela é definida como a produção de anticorpos, né,
produção de imunoglobulinas que vão combater especificamente aquele micro-organismo. Ela é mais específica, determinada para aquele micro-organismo. Tá ok? E aí, para diferenciar também os tipos de imunidade ativa e passiva, são dois tipos também de imunidade humoral, tá bem? Na qual a imunidade ativa é aquela desencadeada pela exposição ao micro-organismo através de vacinas, através da doença, e a imunidade passiva é conferida pelo soro, né, que é aquela disposição de anticorpos vindos de um outro organismo. Para a gente fechar de novo, da imunidade inata, a gente tem alguns componentes que já existem para combater ali os micro-organismos, a nossa primeira barreira de proteção. Imunidade adquirida, a gente vê em subtipos de imunidade: ativa, passiva, celular e humoral. Ok? Fechou? E é isso, então. Até a nossa próxima aula.